Boa noite. Vamos começar aqui mais uma live da nossa Casa Espírita, né? O Caminhos de Luz Emmanuel. Esse projeto que chama Momentos de Luz. Boa noite, já entrou aqui. Consegue me ouvir? Rita, consegue me ouvir? Por favor, né? O retorno, por gentileza. Eu sou a Leila, meus irmãos, uma facilitadora. Boa noite, minha irmã. Consegue me ouvir? Leidinha entrou também. Boa noite, Leidinha. Eu queria o retorno do áudio. Todos estão me ouvindo? Rita, obrigada. Então, vamos começar aqui a nossa reflexão da noite. Vamos agradecer primeiro ao nosso mestre, querido e amado Jesus, por mais esta oportunidade. Obrigada, Leidinho, o som está ótimo. Então, vamos também agradecer pelo som, vamos agradecer pelo momento, por tudo, né, que foi nos preparado para essa noite, para estarmos aqui em mais um momento de luz. Este momento que vem nos encher, né, de reflexões grandiosas, de momentos que nós podemos compartilhar para com aqueles que estão na nossa caminhada, seja dentro do nosso lar, seja aqueles que estão no nosso trabalho, aqueles que nós vamos conviver no dia a dia. Então, esses momentos são preciosos. E eu convido a todos, tá, para fazer uma visita na nossa casa, que fica aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no bairro Jardim Patrícia, na rua José Custódio Sobrinho, número 347. A nossa casa está aberta todas as terças e sextas-feiras, às 19 horas, com palestras e atendimento, e ao sábado às 14 horas. E um estudo voltado ao público toda quarta-feira às 19h30, para saber mais dessa doutrina maravilhosa, essa doutrina que nos ilumina, que nos direciona e nos esclarece, né, o porquê das nossas aflições, o porquê que nós estamos aqui, né? Então, Jesus nos prometeu esse Consolador e nós estamos aqui, né, aprendendo e ao mesmo tempo, né, direcionando esse aprendizado para aqueles que estão à nossa volta. Então, meus irmãos, a reflexão da noite de hoje, o tema proposto é a cura própria. Esse tema, né, eu tirei aqui do nosso livro, Segue-me, esse livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e através, né, do nosso mentor, ditado pelo nosso mentor, o Espírito Emmanuel. Então, esta reflexão sobre a cura própria, primeiro nós vamos lembrar, né, sempre nós vamos lembrar do nosso Mestre Jesus. Aquele que esteve na Terra e está olhando por nós aqui na Terra. Então, Jesus é considerado o médico das almas. O médico das almas, né? Quando ele esteve na Terra, ele curou. Ele curou cegos, ele curou os leprosos, paralíticos. Ele curou aqueles que estavam na sua caminhada. Mas ele curou todos, meus irmãos? Não, ele não curou todos. Por que será que Jesus não curou todos? Aí nós vamos refletir, antes de começar o texto, nós vamos refletir lá naquela passagem do tanque de Betesda, né? O tanque de Betesda, onde ficava um paralítico há mais de 38 anos. Ele estava ali, não conseguia andar, e mais outros enfermos, né? Mais outros que teriam algum tipo de enfermidade, eles ficavam ali condicionados naquele local. E até por supervisão daqueles sacerdotes, né? Porque antigamente as enfermidades, as pessoas que eram enfermas, elas eram isoladas até
para a questão de não expandir essa enfermidade. Imagina os recursos daquela época. Então tinha-se esse cuidado, né? Tipo uma vigilância sanitária. Então Jesus chega ali, naquele local, onde tinha aquele tanque, né? Que chama o tanque de Betesda. E Jesus chega ali procurando exatamente um homem. Mas tinham muitos enfermos. E Jesus olha, né? Chega ali, olha naquele espaço e localiza aquele homem que ele estava procurando. E vai até ele. Era um homem paralítico. E ele chega até o paralítico e diz assim: queres ser curado? É a primeira pergunta que Jesus faz para ele. Mas em vez de ele, né, ele não sabia quem era Jesus, mas em vez de ele responder aquele anseio que ele já tinha muitos anos de ser curado, porque até aquele tanque ali, o que diziam sobre aquele tanque, né? Um tanque cheio de água, e de vez em quando as águas se agitavam, e o primeiro que chegasse àquelas águas, né, ele seria curado. Só que o paralítico, né, pela sua condição física, ele não conseguia se movimentar com tanta rapidez, né, com os seus braços. Então ele acabava ficando, e ele foi ficando ali por 38 anos. Mas Jesus chegou naquele momento e perguntou: queres ser curado? E antes dele responder que queria, porque já era um anseio seu há muito tempo, ele na realidade ele foi colocar para Jesus, né, aquele homem que estava à sua frente, o porquê que ele não tinha conseguido, né, ser curado até então. Ele foi falando da sua limitação, ele foi falando, né, até da sua auto-vitimação. Eu sou vítima porque eu não consigo sair daqui sozinho e ninguém me ajuda. Mas aí Jesus pergunta de novo: queres ser curado? E ele fala sim. E Jesus olha para aquele homem e diz: então levanta, pegue a sua cama, né? Ele tinha ali uma cama que ele dormia, ele ficava ali o tempo todo, e ande, né? E siga. E ele foi, bateu na sua perna, viu que a sua perna, né, estava reagindo àquela batida, e levanta-se. Mas Jesus ainda fala para ele, fala: vá, mas não cometa mais erros, porque pode ser pior. Olha que Jesus faz uma advertência àquele homem. Aí nós perguntamos: por que Jesus escolheu aquele homem? A doutrina espírita, ela vem nos falar deste Consolador. Deste Consolador que diz o seguinte, né? Quando o espírito está pronto, a cura ela chega. Então, com certeza, aquela alma que estava encarnada naquele paralítico, que estava espiando ou provando, né, algum erro, alguma situação, alguma consequência do passado, ele estava ali o quê? Preparado, né? Ele já estava redimido daquele erro do passado. Ele já tinha entendido a sua condição. Pode ser não entendido na questão humana, mas espiritualmente ele já tinha entendido o porquê que estava naquela condição. E quando a gente fala do Consolador, né? Do Consolador que Cristo nos deixou, é isso, é saber o porquê das nossas aflições. É saber o porquê que nós estamos ou espiando ou nós estamos provando. A expiação é mais enraizada. É aquilo que eu fiz, né? Em decorrência de atos pretéritos, da minha rebeldia até, seja o suicídio, o homicídio, né? Seja o quê? Um momento ali de ódio, que aconteceu algo que eu fiz com o meu irmão. A luxúria também é considerado como uma expiação. Você vive no luxo, não sabe usar aqueles recursos. Você se torna egoísta, você vem expiar nesta outra oportunidade, tendo uma condição
inferior, até para trabalhar a humildade, que naquele momento, quando você estava naquele patamar da luxúria, o poder, a ganância, a vaidade te deixaram soberbos. Então, quando você vem em uma situação que você não consegue sair dela, é porque ali você está espiando, é algo que você realmente teve até oportunidade de fazer diferente em outrora, mas não fez. E aí você vem com esta expiação. A pessoa cometeu um suicídio, atentou contra a sua vida. Ela matou seu corpo físico, mas o seu perispírito também foi atingido, que é o corpo espiritual, que é onde habita o espírito. Nós temos o quê? O espírito, o perispírito e o corpo, a matéria. E se eu ataco esse corpo, automaticamente eu danifico aquilo que está dentro dele. Os órgãos, né, que é matéria, meu perispírito e automaticamente o espírito. Viu? O nosso cuidado que nós devemos ter, a responsabilidade que nós temos que ter para com a nossa vida. Tudo nós estamos dentro de uma lei. A lei de causa e efeito. Se hoje eu estou com uma enfermidade, eu estou com um efeito de outrora. Mas nós precisamos buscar a causa para tratar, para achar exatamente a cura. Seja uma cura, né, espiritual, uma cura psíquica, uma cura física, mas todas estão dentro do nosso espírito, estão ligadas. E as provas, né, são corretivos temporários. Aquilo que nós fizemos de errado, quer dizer, um erro ou um vício que nós estávamos vivendo em outrora, hoje nós estamos aqui provando para quê? Para aprender com aquele erro, não mais errar. Como é que nós não vamos errar? Nos esforçando. Porque o nosso espírito, que habita no nosso perispírito dentro desse corpo, ele traz tudo conscientemente. Nós hoje podemos não ter a consciência exata, mas está tudo no nosso consciente. Então, quando a gente fala da cura, meus irmãos, a cura, o primeiro passo da cura depende de nós. Porque uns são curados na terra, outros não. Uns vieram para provar, aprenderam, vão ficar mais um tempo. Outros vieram para expiar, para se curar também. E aí depois partem e terão novas oportunidades. Ah, mas alguns dizem assim, mas eu não me lembro do meu passado. Principalmente quem não, né, a gente que está dentro da doutrina espírita, que acredita, né, que acredita, nós temos várias existências. É porque quando a gente vem para a Terra tem o véu do esquecimento. Mas à medida que nós vamos, né, vivendo, na infância, a gente, na realidade, a gente está apenas desenvolvendo aquele corpo, né, que o espírito já habita. Na juventude a gente vai começar a despertar tudo que nós fomos e tudo que nós precisamos fazer. Por isso que às vezes há o conflito da rebeldia na adolescência, na juventude. E depois a gente chega nessa fase mais madura. Eu vou para a religião A, ou B, ou C, mas eu sei que eu preciso estar em algum lugar para me curar. Eu sei que eu preciso buscar a minha cura espiritual. Porque a maioria de nós temos esse vazio existencial da Terra. Porque nós não somos seres da Terra, nós somos seres espirituais. E esse vazio dentro de nós é exatamente o que nós viemos fazer. Qual que é a nossa missão, qual que são os nossos resgates, como é que nós vamos lidar com aqueles que estão na nossa caminhada, que em outrora, né, nós nos endividamos com eles.
Então, eles estão aqui nesta caminhada conosco. Então, o tempo é agora. Ah, eu vou deixar para uma outra oportunidade? Não sei se eu vou ter, né? E principalmente agora, com essa questão da regeneração da terra, tá tudo sendo modificado muito rápido. Então, nós precisamos estar o quê? Conscientes. Então, esse paralítico, ele já estava pronto para sua cura. E aquela mulher, né, com a hemorragia, também que Jesus curou. A fé dela curou. É isso que eu ia começar a falar aqui sobre a fé. Porque nós precisamos exercitar esta fé que move montanhas, que cura. Hoje a religião e a ciência, elas estão andando lado a lado. Elas estão concordando que a fé, ela cura, ela tem esse benefício. Também está concordando no passe, né? As mãos impostas ali, que dá, né, aquele alívio ao corpo físico, né? Então, nós precisamos acreditar que nós estamos no caminho de conhecer a verdade. É como Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós não vamos deixar a terra e dormir para acordar com as trombetas. Pode ter certeza que não, meus irmãos. Depois dessa saída desse corpo, nosso espírito mantém-se mais ativo. E se nós entendermos o porquê de estarmos aqui, que somos seres espirituais, que trazemos, né, cargas de outrora, precisamos nos melhorar. Às vezes não tem essa consciência tão clara da doutrina espírita, mas sabe que dentro, né, sabe que dentro dele, no ser, né, inconsciente, tem que melhorar, tem que agir no bem, tem que estar, né, Jesus, quando ele diz, segue-me, né, igual o livro aqui diz, não é seguir fisicamente, é seguir-se espiritualmente dentro das suas leis, as leis também de amor. Nós precisamos entender esse contexto do bem, para o amor. Porque se nós não conseguimos entender que nós temos muitas existências, mas nós sabemos que nós precisamos melhorar. Se nós estamos aqui num planeta onde tudo é difícil, né? Onde a gente vê injustiça, onde a gente vê tantas situações que nos deixam até, né, desanimados, desesperançosos, mas nós temos que acreditar que o Pai está no controle de tudo. Então, esse processo de cura começa a partir do momento que eu entendo que a cura não é só física, é principalmente espiritual. Igual aquela, né, nós estávamos falando aqui da mulher, a mulher que tinha hemorragia há mais de 12 anos. Ela acreditava, né, ela tinha convicção, a fé dela era viva e ativa, que se pelo menos tocasse no manto de Jesus, ela se curava. E quando ela soube que Jesus estaria passando por ali, ela foi até o seu encontro. E ela conseguiu tocar naquelas vestes de Jesus. Jesus sentiu, né, o poder saindo. Aí até perguntou, quem me tocou? E os discípulos dizem, né, todos estão te tocando. Ele falou, não, de mim saiu o poder. Porque a fé era viva daquela mulher. E ele consegue identificá-la no meio da multidão, porque ela também estava até rastejando para conseguir chegar até Jesus. E ainda fala, filha, a tua fé te curou. A tua fé, porque sabia que era verdadeiro. Não adianta nós querermos, né, usar máscara, meus irmãos. Eu sempre falo isso aqui. Porque no momento da provação, essa máscara ela cai. Até a doença, né? Até a doença que chega até nós é um remédio. Porque faz com que a gente, né, reflita. Porque a gente não vai refletir muitas das vezes, a gente estando, né, só curtindo, só aproveitando.
e só vivendo. Então é preciso burilar, é preciso mexer conosco. A enfermidade vem justamente para isso. O que eu preciso modificar? O que eu preciso fazer, né? Então, esse livro que eu apresentei, Segue-me, diz assim, a cura própria, que é o tema da reflexão. Mateus, no capítulo 9, versículo 35, diz assim, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora a condição do sangue, todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Olha os nossos excessos, nossos vícios. Olha o carnaval chegando aí. A gente quer curtir, né? Mas vamos curtir com responsabilidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Se eu vou exagerar, vai ter uma consequência. Tudo tem uma consequência. Seja uma consequência boa ou consequência ruim. Então vamos, antes de orar, vamos vigiar, manter a vigilância. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Nós somos um presente de Deus. Esse corpo físico é perfeito. É a única máquina perfeita da Terra que funciona numa extrema, sintonia. É incrível o nosso corpo humano, porque é Deus que fez. É o nosso Criador e tudo que Ele faz é perfeito. Sem que teu pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, geralmente na Terra nós tratamos o corpo, mas não cuidamos da nossa alma, que é a causa das nossas enfermidades, está dentro da nossa alma. Por que eu vou lá, faço tratamentos paliativos, recebo os remédios, mas eu não fico bem, porque eu preciso cuidar da causa. A causa está mais interna, está mais dentro de mim, do meu espírito, do meu consciente que guarda as informações. Eu preciso cuidar, preciso tratar, eu preciso entender, eu preciso me curar. Bezerra de Menezes disse assim, lá no livro A Coragem da Fé: filhos, toda doença tem sua origem nas imperfeições do espírito. Todas, então quer dizer todas as enfermidades, que reflete sobre as células que lhe constituem o corpo material e os desajustes da consciência. A doença que se exterioriza se revela e pede tratamento. Infelizmente, no entanto, o homem tem oferecido aos seus males físicos, que são males espirituais, remédios que apenas agem perifericamente.
Vocês já viram que nós vamos, geralmente quando nós utilizamos, né, o médico da terra, principalmente aqueles médicos que querem só apaziguar o problema, enfim, um monte de remédio, mas eles não vão tratar a causa. Aí você vai, toma os remédios, melhora, né? Porque o corpo físico reage um pouquinho, o seu organismo, depois você volta lá. Porque nós temos que tratar é a alma. Claro que nós não devemos abandonar os remédios, os tratamentos, mas nós temos que achar algo que cure a nossa alma. Uma terapia, um psicólogo, um profissional mais intrínseco, mais interno, que vai olhar o seu problema para dentro. Porque o de fora a gente vai cuidar, não é verdade? Então, meus irmãos, o ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências de novos desequilíbrios que nos aviltarão à invigilância. A medicação que não respeitas na dosagem, na oportunidade de que lhe dizem respeito, não te beneficia o corpo orgânico. Assim também a graça divina. Se não guarda o favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usa conhecimentos elevados que recebes em benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Então a cura começa no nosso processo de aceitação. De nós sabermos que se hoje no nosso corpo desperta alguma enfermidade, é porque a alma está enferma. O espírito que habita dentro desse corpo está enfermo. E nós precisamos o quê? Tratar. E aí, meus irmãos, né? A gente vem falar um pouquinho, né? A gente falou da cura. Nesse livro, Episódios Diários de Joana de Ângeles, tem o item 42 que fala sobre a saúde. Olha o que fala sobre a saúde, muito interessante. Diz assim, ó. Estás mergulhado psiquicamente na mente universal e divina. Nós estamos dentro da lei. Uma lei divina, né, que é natural. E esta lei está lá no nosso livro dos Espíritos, né, que fala o que é essa lei na questão 614. A lei é o quê, né? É a lei de Deus, que nos mostra o que é certo e o que está errado. Está aonde essa lei? Na nossa consciência. Então nós estamos mergulhados nela. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele já deixou essa centelha divina em nós, né? Então, seguindo a diretriz ética do equilíbrio e da ordem, que flui e reflui em toda parte, respiras em clima de saúde e de paz. Quando te desconectas do complexo mantenedor da harmonia que te envolve, desconcentram-se as peças da maquinaria física, face às liberações violentas da mente favoravelmente à instalação das doenças. A enfermidade geralmente procede do ser espiritual, resultante do seu passado, que encontra ressonância no psiquismo atual, gerando o campo propício à instalação da desordem. Durante o dia, muitos fatores conspiram contra a tua harmonia mental, não te cabendo agasalhá-los. Resolve assim cada situação, com calma e segurança, são guardando resíduos e não guardando resíduos mentais negativos, meus irmãos. Fato
consumado, mente liberada em programação de novo com o mentimento superior. A tua saúde depende sempre do teu comportamento moral e espiritual. E não obstante, se a enfermidade encontrar guarida no teu organismo, recorre à oração e resgata a tua dívida com alegria em pleno processo de libertação total. Resgata a tua dívida. Quita esse débito. Faz o melhor que você pode fazer. Cuida do teu corpo, porque é morada sagrada do teu espírito. É como o teu lar, né? Cuida do teu lar, que é morada sagrada do teu corpo. Porque se a gente cuida do corpo, automaticamente a saúde ela vem, ela chega até nós. E a enfermidade ela pode até chegar, mas ela, né, vai ficar pouco tempo. Porque nós estamos cuidando, nós estamos, né, conscientemente ligados que nós precisamos melhorar, que nós não podemos viver com excessos, nós não podemos, né, nos viciar. Hoje em dia, a porta, né, a porta larga está aí. Mas a porta estreita é difícil de nós mantermos, né, a chegada até lá. Porque requer o quê? Disciplina, resignação, renúncia. Então, se nós nos policiarmos, nos vigiarmos, a oração vai chegar com maior benefício. E é isso que o plano maior traz para nós. É isso que o plano maior traz. E aí, meus irmãos, só deixando aqui para a gente finalizar, eu não tive tempo, né? Eu vou pegar um livro que chama O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, que fala justamente dessas questões, né, da nossa consciência. E tem um capítulo que fala de enfermidade e cura. E nesse capítulo vai justamente falar, né, de provas, de expiações do nosso corpo, e vai falar também das terapias do auto-amor, do auto-perdão, da autocura. Deus também nos deu o poder de autocura. Mas para que a gente seja merecedor, que a gente coloque essas forças em ação para o nosso benefício, nós precisamos também caminhar, né, sobre essa obediência do Pai. Sobre estar atento ao que acontece em nossa volta. Nós precisamos nos vigiar, nos policiar e fazer a nossa parte. E é isso que Jesus, né, quando teve a terra, a sua lei de amor justamente disse de todas essas virtudes. Para que a gente caminhe no caminho, né, certo, no caminho correto. Então eu espero que cada um busque a sua cura principalmente espiritual. Obrigada, Luzia, lindas palavras. Que Jesus nos abençoe. A live vai ficar gravada para aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que não puderam chegar no momento que eu abri. O nosso irmão está dizendo assim: onde consigo esses livros para leitura e estudo? Na nossa casa espírita tem vários livros, muitos livros desse que eu disse aqui. E se não tiver eu, Leila, eu tenho para te emprestar. Eu estou na casa toda segunda-feira e alguns sábados em palestras. É bom acompanhar a programação da casa. E se você quiser, eu te empresto, meu irmão. Será um prazer. E como diz, essas leituras são edificantes. Esses livros vêm para também nos despertar, porque são livros trazidos do plano maior. Não vamos, a Bíblia Sagrada é colocada aqui para nós como, né, reflexão. Nós temos também que segui-la, né, a história, o que aconteceu com os discípulos, com Jesus, grandes ensinamentos. Mas hoje nós temos também os livros, né, da doutrina espírita que vem esclarecer, né, e vem tirar esse véu do plano terreno e do plano espiritual. E aí nós começamos a entender o porquê das nossas aflições, o porquê das nossas enfermidades, o porquê dos nossos resgates, por que eu tenho um corpo físico perfeito e o meu irmão não tem? Por que eu estou numa condição menos vantajosa do que o meu irmão?
Esses livros nos ensinam. Ele tá falando aqui, né? Eu estou com saudade de ir no século, mas não consigo ir. No começo, meu irmão, nós temos que nos esforçar também. Eu falei aqui do nosso esforço, né? E nós vamos ter, sim, né, forças agindo para que a gente não chegue aonde as virtudes estão, aonde as palavras consoladoras estão, aonde o Mestre está para nos orientar. Então nós precisamos ter força, ter vontade e colocar como meta, né? Eu disse aqui no começo que a nossa casa está aberta nas segundas e terças-feiras, aberta ao público, né, com palestras às 19 horas, aos sábados às 14, o atendimento também. E nas quartas-feiras tem o estudo do Evangelho às 19h30 para todo mundo que quer conhecer esse Evangelho, da doutrina, né, consoladora. Então faça um esforço, meu irmão. Chegue até lá e que Jesus nos abençoe, tá? E lá terão grandes palestras. Sigam as nossas páginas, né? Secliud no Instagram, no YouTube, no Facebook, é o mesmo, Secliud. E aí vocês vão ter palestras lindas gravadas, vão ter essas reflexões de projetos lindíssimos da casa, como esse dos Momentos de Luz. Nós temos também o Passe à Distância aos domingos, online, às 9h30 da manhã. Então não nos falta ferramenta para nos melhorar. Falta às vezes o bom ânimo, falta a coragem, falta principalmente a fé. Seja em qualquer templo religioso. Se nós estivermos ali, com certeza receberemos as bênçãos. Não que ela não chegue nos nossos lares, chega. Com certeza, nós nunca estamos desamparados. Mas quando nós estamos ali, a força é maior. E aí nós nos tornamos mais fortes e mais confiantes para essa caminhada. Então que Jesus nos abençoe. Obrigada a todos que estiveram aqui. Gratidão àqueles que vão assistir. E visitem a nossa casa. Leiam os livros. Vejam uma palestra edificante. Não nos falta ferramenta. O nosso irmão fala aqui que Jesus abençoe você também. Obrigada. São palavras que me trouxeram alívio na alma. Que bom, meu irmão. Eu fico feliz. Luzia Darlo, obrigada. Lourdes, gratidão, boa noite. Boa noite a todos. Eu fico feliz por essas palavras tocarem a alma, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque a espiritualidade, Jesus, Deus, eles nos quer bem, com saúde e sem enfermidades. E para isso nós precisamos realmente fazer a nossa parte. Meus irmãos, boa noite. Gratidão. Jesus nos abençoe. Hoje, agora e para todos sempre. Fé, força e perseverança sempre. Que assim seja.